bem-vindos a esse podcast Coragem pra Quê? Aqui onde a gente conversa sobre o que é coragem de verdade, né, Mariana? É isso aí! Estamos prontos para mais uma entrevista no episódio de hoje. Bem-vindo, Ramon. Bem-vindo, Ramon! Obrigado. Hoje o Ramon é nosso entrevistado, a gente vai descobrir o que é coragem através da lente dele. E aí eu já vou começar te perguntando, Ramon. Vou te pedir para você contar um pouquinho sobre você, aquela famosa pergunta, né? Que eu e a Mari, que a gente não gosta, mas a gente faz mesmo assim, que é o quem é você? Só que a gente vai pedir para você se apresentar utilizando a lente da coragem, né? Quem é o Ramon sobre a lente da coragem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui, né? Eu tenho um carinho enorme pelo podcast, desde que ainda estava em outros formatos. E, bom, coragem, eu acho que esse nome, para mim, sempre lembra você, Ju, assim, por causa das meditações ali, que eu já fiz muito. E a gente teve várias meditações conduzidas que eram sobre essa lente, né, de meditação para coragem, né? E aí, enfim, eu acho que essa questão de se definir, né, sobre uma lente da coragem é bem legal. Sai daquela casca padrão de vou me definir de meu nome, de onde eu sou, minha profissão, etc. E eu acho que se definir pelas lentes da coragem, para mim, o que me veio assim de cara é um pouco de aventura, porque eu acho que eu vejo a palavra aventura muito presente na minha vida por causa da minha trajetória, né? Eu sempre fui um cara muito ligado com a questão ambiental, de natureza e tal, então, tipo, se aventurar de ir na natureza, de pegar uma trilha, né? De uma contemplação. É sempre é algo que está muito na minha identidade, é algo muito intrínseco para mim. E aí outras aventuras também no sentido de sair de casa cedo para estudar, e aí ir para a capital, para busca de uma educação melhor, e etc. Então eu acho que eu posso sendo bem simples na definição sobre as lentes da coragem, eu acho que eu posso falar que eu sou uma pessoa aventureira nos diferentes sentidos, né? Mas trazendo um pouquinho da definição padrão, né, para quem está nos assistindo. Eu sou Ramon, né? Eu sou aqui do Piauí, né? Terras quentes do Piauí, Nordeste. Eu cresci numa cidade pequena, né? E numa cidade bem abençoada em termos de natureza, que a Ju teve a oportunidade de conhecer também. E logo, ainda na adolescência, vim estudar, fazer ensino médio em Teresina, né? E aí, que é a capital do Piauí. E eu acho que é um primeiro grande traço de coragem na minha trajetória, né? Sair da casa dos pais ainda adolescente para estudar, e etc. E aí, enfim, por cá estou ainda em Teresina, já 15 anos depois desse primeiro passo, e cursei engenharia, né? Sou um tanto ligado na área ambiental, né? Como eu comecei falando, então tenho uma forte atuação nessa área. Tem algumas atuações nessa área da engenharia, mais do lado da ambiental, né? Tenho um empreendimento na área de gestão de resíduos. Acho que é isso para me definir. Achei curioso porque a Mari também tem essa trajetória, né, Mari, de sair de uma cidade pequena para estudar no ensino médio. E assim, tem bastante coisa, porque por mais que eu não seja de uma área ambiental, eu venho de uma família que todo mundo é voltado, assim, né, de alguma forma. Assim, meus pais são agrônomos, meu irmão é engenheiro ambiental, então eu sempre vejo, assim, né, essa relação. E quando você falou da aventura, vem muito isso, além, né, do fato de você se aventurar em sair, né, em se deslocar e sair de uma cidade pequena e para a capital, né, que é normalmente que a gente consegue, assim. Tem muito essa coisa de você estar em contato da natureza, que nem você falou, né? De ter crescido numa cidade pequena, mas que mesmo assim é muito abençoada pela natureza, né? Assim, que tem muito. E eu vejo muito isso, assim, porque por mais que eu tivesse crescido num lugar pequeno com uma necessidade muito grande de sair, assim, né, para buscar uma outra perspectiva, eu sou muito grata, assim, pela oportunidade que eu tive de crescer lá, assim, né? Porque eu acho que a infância nesse lugar é muito diferente, assim, traz pra gente uma outra relação, assim, e até Uhum. um modo de olhar pra vida, assim, que é muito, muito único. Ah, com certeza, com certeza. E eu acho que assim, também ouvindo você agora, acho que me veio para completar um pouco a perguntas. Eu acho que o que me define muito também é essa questão de sempre se integrar bem, sabe, em novos lugares, novas turmas, novas comunidades. Então, desde quando eu vim para Teresina, para me inserir ali no estudei a vida inteira numa escola, numa única escola, e aí você sai da sua turma ali, que você é todo mundo amigo, e aí vai para algo completamente novo. E aí eu tenho isso.
em diferentes momentos da trajetória também, né? E também quando foi para a faculdade, também todo mundo novo de novo, depois fiz intercâmbio, então outro país, outra cultura, outra língua, tudo novo de novo. E aí depois, por exemplo, né, onde a gente se conheceu aqui nós três, né, Uhum. numa escola de meditação online também, então que a gente tinha ali um senso de comunidade bem forte. Durante a pandemia ainda, vivendo aquilo e nossos conhecimentos e meditações e tal, e depois até tivemos oportunidade de estar junto em retiro, enfim, eu acho que isso também me define muito, de sempre estar, se integrar bem em novas turmas, novas comunidades, assim, que obviamente têm valores parecidos ali e tal, e estão em busca similares, pelo menos. Eu acho que isso também me define bem sobre os olhares da coragem também. Que legal. Aí, pegando esse gancho, né, sempre lembrando de que a gente tem muitas coisas para falar sobre coragem. Eu e a Mari aqui, a gente está vivendo essa experiência, né, que às vezes a gente, né, eu sou muito grata por você aceitar estar aqui com a gente, mas isso parte do pressuposto de que, de alguma forma, você consegue reconhecer a coragem em você. Porque muitas pessoas, às vezes, a gente fala, vem com a gente está fazendo umas entrevistas, porque a gente quer trazer as histórias das pessoas de verdade, né, normais, para a gente conseguir reconhecer que existem muitas trajetórias de coragem na nossa vida, mas às vezes a gente não consegue reconhecer. Então a gente aqui tem que dar um foco em alguma coisa sempre. E aí a gente juntos escolheu esse lugar de dar um foco para a Edsol e para esse projeto lindo que você toca aí em Teresina. Então quero que você compartilhe um pouco com a gente como é que foi essa jornada, como é que surgiu a ideia, né? Se foi algo que foi da cabeça, foi algo orgânico. Eu já sei que não foi só você, né? Foi você mais duas parceiras que iniciaram. Mas eu queria que contasse, assim, ainda pelo lente da coragem, né? Como é que foi que isso surgiu? Porque eu acho que isso conta muito um pouco da jornada de coragem. Geralmente, quando a gente inicia a nossa jornada de coragem, assim como a jornada heróica, né, que o Campbell muito bem colocou as etapas, a gente não se dá muito conta do que está acontecendo. A gente só vai quando vê se já está lá no meio do negócio, o negócio está acontecendo, e aí, né, que talvez seja a decisão, continuo aqui ou largo, né? Mas queria que você compartilhasse. Foi planejado? Qual foi a maior coragem que você teve nesse momento? É essa a pergunta. Legal, muito bom. Bom, eu acho assim, falar da Edsol, como que a Edsol surgiu, como que eu estou hoje aqui enquanto proprietário, né, enquanto líder, gestor desse negócio, né, para quem está acompanhando e não pegou ainda, né, a Edsol Compostagem é a minha empresa de compostagem aqui em Teresina, então a gente é um negócio de impacto socioambiental e a gente trabalha com compostagem urbana, né, gestão de resíduos orgânicos. A gente pega resíduos orgânicos, né, restos de comida de maneira geral, ao invés de eliminar esse resíduo, mandando por aterro, para os lixões, né, e causando uma série de problemas ambientais, a gente transforma esse material num adubo. Então, a gente dá um olhar de valorização para o resíduo, ao invés de eliminação, né, a gente traz o olhar da economia circular, enfim. Em suma, isso que a gente faz aqui enquanto empresa. E ela nasceu assim de movimentos muito, muito orgânicos. Eu não esperava, né? Eu tinha estudado ali compostagem na faculdade de engenharia e tal, mas eu não esperava que eu iria empreender com compostagem, jamais tinha pensado nisso. Mas é bem interessante, assim, porque ali, pouco mais de um ano de formado, eu fui para uma oficina de bioconstrução, fossa ecológica, né? E aí lá na provocação, no momento de abertura ali, eu ouvi a indagação, assim, uma provocação. O que que você está fazendo aqui, né? Por que que você veio para essa oficina? E aí eu lembro que a minha resposta foi, tipo, acabei de formar, eu tenho muita afinidade para essa área ambiental e eu estou buscando me encontrar, né? Então eu vim aqui conhecer essas pessoas, estar aqui convivendo e obter esse conhecimento novo que eu não obtive na faculdade, em busca também de me encontrar. E aí, nesse lugar, eu conheci algumas pessoas novas, né? Eu não conhecia ninguém. Aí, eu não sei, acho que 2 meses depois disso, uma pessoa me encaminhou um stories de uma outra pessoa que eu não conhecia, né? Ela só falou assim, uma pessoa que eu conheci lá nessa oficina. Ela falou assim, Ramon, eu acho que você vai se identificar e você vai querer participar. E o que que era isso que ela estava me sugerindo, né? Foi quando um grupo de jovens se uniu aqui em Teresina para inscrever Teresina num desafio internacional, né? Era uma instituição de fora do país que estava
fazendo isso. E aí o desafio era assim, você vai implementar algo na sua cidade que seja uma atitude local, mas que tenha um impacto global sobre esse cenário de mudanças climáticas, etc. E aí eu me identifiquei, eu não conhecia ninguém, foi uma mobilização online, ainda estava na pandemia, foi ali também bem sincrônico com os outros movimentos de busca de autoconhecimento que a gente estava na escola de meditação e etc. Foi ali no mesmo momento. Inclusive, eu vejo muita sincronicidade, né, nesses movimentos. E aí eu mandei mensagem falando, olha, eu tenho interesse e quero participar. E aí eu integrei esse grupo, que ele já existia, eles já estavam juntos há mais de uma semana, já tinham feito algumas coisas. E aí eu caí de paraquedas nesse grupo, nessa galera que eu não conhecia ninguém, né? Foi algo ali que 100% virtual. E aí a gente começou, a gente passou pelos treinamentos lá dessa instituição de fora, e aí a gente escolheu trabalhar com compostagem, e a gente começou o MVP ali, né, conhecido MVP mínimo produto viável, né, um conceito aí do empreendedorismo, e aí a gente começou e depois a gente viu que a gente foi estimulado por essa instituição que a gente poderia virar um negócio, a gente viu que existiam negócios nessa área no Brasil, né? Foram duas grandes inspirações para a gente, uma no Rio de Janeiro e outra em BH. E a gente, tá, então vamos transformar isso daqui num negócio. E assim, foi algo realmente assim bem orgânico. Então, vamos escolher um nome, aí teve, como era algo ali com a galera, né? Eram umas 10 pessoas mais ou menos. Veio esse nome de Ed Sol. Veio de dois lugares, né? Primeiro que Teresina, a gente fala que a gente tem um sol para cada cabeça, então é uma É cidade muito verdade, quente. é verdade. A Ju sabe bem. É, a gente é muito quente, é uma cidade muito quente, a gente está bem pertinho da linha do Equador, então realmente a gente tem nem tem muito estações definidas, é quente o ano inteiro, a gente só tem um período sem chuva, um período com chuva, mas vem também como a compostagem faz adubo, né, e adubo usado para planta, então você vem muito das plantas também, quando você fala a planta é de sol, é de sombra, né, quando você fala que a planta é de sombra ou a planta é de sol, aí veio esse nome e foi o que inspirou, e aí a gente fundou a Edsol Compostagem. E aí, obviamente, né, teve vários momentos, várias coisas aconteceram para a gente estar e se posicionar como empresa hoje, a gente já tem 5 anos, mas precisou de muita coragem, né? Muita coragem o tempo todo. Então, foi assim, foi algo muito orgânico. Aí, a partir do momento que a gente decidiu fazer um negócio, exigiu muita coragem, coragem para tudo, para colocar a mão no bolso, para investir nas coisas iniciais, né, para se disponibilizar para fazer esse rolê de rodar a cidade, fazer coleta de resíduo, levar para o pátio, fazer a compostagem, transformar em adubo. E aí foram muitas, muitas e muitas decisões, e aí eu acho que eu consigo elencar dois grandes passos de coragem nessa trajetória inicial. A primeira foi, de fato, sustentar enquanto empresa, tem que abrir um CNPJ, né, tem que ter essa responsabilidade de ter um sócio e etc. Fazer o trâmite burocrático ali da coisa de se ter uma empresa no Brasil. E depois foi eu trocar de carro, né? Porque o meu carro era um carro hatch, né? Com um porta-mala normal. E aí a gente precisava de um carro com carroceria para poder rodar fazendo as coletas, colocando os baldes, os tambores. Primeiro, numa fase inicial, a gente tinha um apoio de um carro, né? Que era cedido para a gente fazer isso. Só que aí, quando a gente perdeu o apoio desse carro, precisou de muita coragem, e essa coragem veio, inclusive, depois do retiro, que a gente esteve juntos, né, no Rio. E aí, quando eu voltei, eu vim carregado de coragem, tipo, é isso, posso confiar, eu vou fazer isso. Então, dei o meu carro de entrada no financiamento de outro carro com carroceria para a gente poder, seguir com a empresa. Então, eu acho que, assim, para a empresa nascer e realmente se estabelecer e a gente tocar a ideia, eu acho que foram esses dois grandes marcos, assim. Tem um terceiro, que na verdade é o segundo, que foi antes do carro, que foi mudar de casa. Eu tava morando num apartamento, e aí a minha vaga de garagem eu tava dividindo pro carro e pros tambores, pros baldes e tudo. E aí os vizinhos já estavam se incomodando, né? Porque já tava ali acumulando muito balde ali e tudo. E aí eles, como eles viam que era de resíduos, eles ficavam, mau cheiro, mosca, apesar de que não tinha, porque não ficava nada com resíduo lá, era só os baldes vazios, mas já estava incomodando. E aí eu precisei mudar para uma casa também, e aí, né, a empresa ainda não tinha sustentabilidade financeira, então eu precisei assumir aluguel da casa, despesa a mais, etc., para poder sustentar, né, e ter espaço para os tambores, os baldinhos, enfim. Então acho que são esses grandes marcos de coragem. Eu fico pensando que essa coragem que é da quando a gente faz alguma coisa nova, né? Que é em Teresina, que, por exemplo, aqui no Rio, onde eu moro,
Já existem algumas empresas de compostagem, existe o Ciclo, né, que é a mais famosa. Sim. Inclusive, o Ramon e a Edsol me impactou positivamente, né? Hoje eu também faço. E eu entendo que para muitas pessoas essa mentalidade de onde as pessoas falarem, ai, mas eu vou pagar para alguém recolher o meu lixo, né? Eu acho que essa é a maior objeção que uma empresa de compostagem vivencia, porque a gente tem aqui no Brasil esse lugar onde o nosso lixo ele é recolhido de forma gratuita, né? Está incluído, em outros países não é assim. Em outros países, inclusive, existem várias taxações se você faz coleta equivocada. Por exemplo, outro dia eu estava vendo um vídeo de uma alemã falando assim: aqui na Alemanha a gente tem muito apego à reciclagem, então preste atenção no lixo, porque senão você vai ser taxado. Então, tem várias outras formas. Que são mais rígidas, mas ao mesmo tempo mais conscientes de lidar com o lixo. Eu acho que aqui a gente ainda está chegando nesse lugar. Como a gente tem muito espaço físico, o Brasil é um país muito grande, a gente ainda não está lidando com essa coisa de onde é que a gente descarta o nosso lixo. Mas o fato de você ser o primeiro da empresa, ser o primeiro, tem essa coisa um tanto glamourosa, mas também tem muito mato para você, né? Muita coragem para fazer, não tem modelagem, não tem nada, é a primeira vez, né? É, tem a coisa também de você apostar que as pessoas vão aderir, assim, né? Porque quando não tem nenhum modelo de negócio já implementado, você ainda tem que, muitas vezes, conscientizar o público, né? Do que é que você está fazendo. Então, é um trabalho dobrado, assim, né? Além de você pesquisar e trazer inovação, você ainda vai ter que estar mostrando para as pessoas como que funciona, qual que é a importância, né? Então, realmente, assim. E eu teve outra coisa também que você falou que me toca bastante, assim, no sentido da coragem, que é o empreender mesmo, né? Você ter que se ver como um empreendedor, assim, comprar essa briga, assim, de, tipo, vou ter que aprender muitas outras coisas que nem são da minha formação, da minha área de interesse, né? Administrar um negócio logo no começo, mesmo que tenham outras pessoas, né, junto, mas sempre é um desafio, assim. É, total. E é interessante até você falar isso, que ontem eu estava compartilhando exatamente sobre isso, que o primeiro curso de empreendedorismo que eu fiz, eu pedi reembolso. Porque na primeira aula ele falava assim, olha, essa aula é introdutória, eu vou falar o que que é empreendedorismo, se você não se identificar com o que eu vou falar, você não é empreendedor. E aí eu não gostei do que o cara falou. Eu falei, beleza, pois eu não sou empreendedor, não continuei o curso, mandei um e-mail pedindo reembolso. Falaram, por que que você está pedindo reembolso? Eu falei, você falou na primeira aula que quem não se identificasse com o que você falasse, é porque não era empreendedor. Então eu acho que eu não sou empreendedor, vou buscar outro rumo para minha vida. E, e aí, assim, depois, né, isso foi realmente um pouco antes da edição surgir. E aí depois, né, cá estou empreendedor e hoje, né, sei bem o que é empreender e todas as dores e desafios. E me identifico com essa jornada, né? É uma escolha que precisou de muita coragem. É engraçado que essa pergunta ela deixa um gancho para a terceira pergunta, né? Que é assim, já depois desse tempo todo, né? 5 anos que você está com a Edsol, e ainda mais com uma empresa que fala sobre conscientização, né? E fala sobre responsabilidade, não é, eu sinto que não é um empreender tão simples assim, porque ele trabalha muito com o seu público são as pessoas que já estão despertas para o fato de que a gente impacta o meio ambiente e a gente tem responsabilidade sobre isso, né? Sim. Então, né, como é que se você teria assim uma dica que você daria para alguém que hoje sente essa vontade, né, de estar mais próximo desse lugar orgânico, cíclico? Quais são as coragens que você diria, se fosse você, esse professor aí do empreendedorismo, né? Quais as coragens que você diria para essa pessoa? O que que você gostaria de ter ouvido quando você começou, que você falaria para alguém hoje? Legal, Ju. Bom, o que me veio muito aqui, ouvindo você perguntar, que foi a jornada de autoconhecimento, né? Eu lembro muito da oficina que a gente conduziu juntos, né? Que era sobre saneamento ecológico e tal, que você fez ali esse momento de integração, né? De meditação e tudo, uma prática ali mais voltada para o autoconhecimento.
E a gente trouxe, nesse nosso momento de integração, a importância do autoconhecimento para você até se sentir mais integrado à natureza e se sentir responsável por, tipo assim, vou me importar com o esgoto que eu gero, vou me importar com o resíduo que eu gero, e etc. E aí eu acho que para você se sentir de fato nesse lugar de ser responsável por criar isso não só para você, mas para outras pessoas, né? Porque eu já fui questionado, a Edsol quer salvar o mundo? Não, assim, a Edsol não vai salvar o mundo, né? Mas eu acho que a Edsol ela quer trazer esse senso coletivo de que juntos a gente pode amenizar as dores que o mundo tem sofrido, né? E então, assim, um grande propósito nosso enquanto empresa é ajudar a pessoa que também quer fazer isso, então a gente oferece a solução para ela, né? Para ela tornar ali o mundo melhor. E aí eu acho que o autoconhecimento ele vem muito para a gente ter esse empoderamento, né, e conseguir materializar isso não só para mim, né, não só para si, mas também para os outros, para essa questão coletiva. E aí eu acho que o autoconhecimento ele teve muito presente na minha vida, né? Ali foi a Edsol foi início no final de 2020 e aí se materializou de fato ali para abril, maio de 2021, que era exatamente quando eu estava imerso ali nas meditações e tal que a gente fazia junto. E eu lembro que teve meditações que era meditação para a coragem, né? E aí teve vários simbolismos também na minha trajetória pessoal, com relacionamentos, etc. E eu acho que isso ajudou muito na Edsol. E eu lembro que em conjunto, eu fiz uma masterclass online que era sobre empreender com propósito, né? E aí, o que que é empreender com propósito? Era muito linkado a essa questão do autoconhecimento. Então, você fazer o que você quer, o que você sabe e o que o mundo precisa, né? Então, eu acho que para você alinhar bem essas três coisas, você precisa estar alinhado consigo. Então, acho que a grande dica, assim, se é para dar uma dica com base na minha trajetória, é você silenciar mais, você meditar, você pedir sabedoria, né, pro divino que tem em você, pro que você acredita para você conseguir sustentar isso, porque de fato é um rolê, né? Hoje nós somos uma grande empresa, não somos, mas a gente já conquistou muita coisa e a gente já está em patamares bem legais, né? Obviamente considerando com que a gente começou. E a gente precisa sustentar isso, né? Tem uma responsabilidade muito grande. Né? A gente tem a responsabilidade de ser dono disso aqui, de a gente ter mais de 100 clientes que qualquer coisa eles vão recorrer a gente e eu acho que a gente precisa estar bem com a gente mesmo para poder sustentar isso. Então, eu acho que a grande dica é essa, né? Assim, obviamente, buscar se, né, fazer um curso de empreendedorismo, se você não é da área da administração, de gestão, etc., vai ser fundamental. Mas eu acho que estar muito ancorado consigo mesmo é importante, né? Então, é óbvio, é uma eterna busca, né? Autoconhecimento é uma busca constante. Mas eu considero isso, assim, fundamental para quem quer sustentar esse rolê do empreender, porque realmente é um rolê. É mesmo. Na verdade, você falando, né, tem acho dois pontos, assim, né, que a gente tem muito ainda essa perspectiva, né, principalmente em relação ao lixo, né, e ao cuidado com o planeta e tudo, que a partir do momento que você joga alguma coisa fora, aquilo sai da tua vista, então você não é mais um problema seu, né, e no fundo tem aquela uma frase clássica, né, que da perspectiva da Terra não existe fora, né, do planeta não existe fora. Então, a gente, né, se desloca, assim, né, e vai muito nesse trabalho de conscientização também, né, que é fundamental. E aí, o segundo ponto, né, que você falando do autoconhecimento, me linka já com o que a gente, com uma próxima etapa aqui do nosso podcast, que no início a gente tirou uma carta, e é uma carta surpresa, e aí agora eu vou falar qual carta é, vou aqui na minha cola, e aí você pode comentar um pouco sobre a perspectiva, né? Como que você relaciona a coragem com essa carta. E aí depois eu leio também a definição dela, vamos ver o quão sincrônico, assim. Normalmente muito sincrônico. Acho que vai ter muito a ver com a Itzol mesmo, a cartinha de hoje, que é doçura. Então, como que você Coragem para olharia a doçura. coragem para doçura? Eu acho que tem muito disso, né, do cuidado e de se, assim, de a gente conseguir.
ofertar esse cuidado para além do que a gente faz, mas para quem quer somar com a gente no nosso rolê, né, enquanto empresa e tal. E a gente percebe isso as pessoas que aderem. Muita gente está com a gente desde o início, já há 4 anos, né, pagando por esse serviço e destinando. A gente lançou recentemente um clube do livro, as meninas estão conduzindo, né, isso. E e você vê assim o senso de pertencimento que as pessoas têm, de querer engajar no clube, de participar das leituras, que tem todo um intuito de formação política até, né, de entender o propósito e também a responsabilidade de a gente estar fazendo isso, né, que é o rolê da Edsol. Mas também a Ju falou um pouco do glamour, né, e às vezes esse glamour em cima do que a gente está fazendo romantiza o nosso trabalho, e aí ele acaba não sendo valorizado. Então, acho que por isso que eu achei um pouco tênue falar da doçura, porque sempre vem a questão do cuidado, mas também às vezes pode vir um pouco da romantização. Nossa, que legal! O mundo precisa de vocês, são os super-heróis do planeta. E isso coloca a gente num lugar de não valorização, sabe? Parece que por a gente estar fazendo isso ambiental, tem alguma entidade, não sei de onde, que financia a gente, e a pessoa não vai querer pagar isso porque já é mágico, já é lindo e a gente está fazendo isso, mas é o nosso trabalho, né? E a gente precisa parar tudo que a gente tem para fazer, se fosse trabalhar com outra coisa. Então me veio isso, mas claro, né? Trazendo pro mais positivo, tem essa questão do cuidado mesmo, né? Do propósito da empresa em si. É que tem uma coisa que a gente não dimensiona, né? Que, por exemplo, eu tenho meu baldinho aqui. O meu baldinho é de 10 quilos, né? Eu levo um mês para encher porque eu sou uma pessoa, mas quando a gente pensa isso, eu estou produzindo 10 quilos a menos de lixo para o planeta. Mas se a gente pensa isso em um restaurante, né? Quanto a quantidade de lixo que é descartado por dia da comida que precisa ser descartada por conta de todas as regulamentações sanitárias, né? E aí a quantidade de. A gente não tem muita dimensão. E aí eu acho que tem esse lugar que é também, que você falou muito bem, que é público, né? No sentido da gente cuidar das políticas públicas, que a gente cuidar quais as responsabilidades que a gente tem. Quando a gente fala de política, eu entendo que você não está falando de quem a gente vai votar. Você está falando de como é que a gente se organiza socialmente, né? Isso. E aí existe uma dimensão de conscientização muito bacana que você está falando, que eu acho que tem super a ver com a doçura, né? Quando você cuida de que tem uma comunidade que está disponível para cuidar desse aspecto, né? Doce do cuidar do planeta, né? Poderia se chamar até as abelhinhas da Edisol. Olha que lindo. As abelhas são uma excelente metáfora de comunidade, né? Elas se organizam muito bem, Sim, são muito total. cooperativas, né? Assim como as formigas também são muito cooperativas. Mas agora a Mari vai ler a carta para a gente ver se tem alguma coisa a O que ver. que tem a ver, né? Vamos lá. Doçura. Viver com suavidade, com delicadeza. Enxergar o outro com ternura. Exercer o cuidar. Mover-se pela vida com leveza. Exercitar a sutileza. Conviver com tolerância. Tratar a si mesmo com carinho. Acho que tem muito a ver, assim, né? Inclusive, a tua dica foi muito voltada para isso, assim, né? Para o se realmente se conhecer, assim, e acho que se entender antes de qualquer coisa, né? E a partir disso fazer movimentos que se expandem, né? É legal, sempre tudo muito sincrônico. É, e às vezes, né, que nem realmente a gente tirou a carta antes, então a gente não é programado, não sabe o que vai esperar e acontece. De algum jeito sempre tem um link, assim, né? Eu amei a sua comparação, Ju, com a questão das abelhas e das formigas, né? Que elas têm uma organização social muito legal e aí traz e gostam de doce, né? E aí traz esse link com o nosso trabalho, dessa questão do coletivo, do cooperativismo, né? Do Uhum. comunitário. Muito Uhum. bom. E é legal, né, que a gente não escolhe a carta. Quando saiu a carta, eu falei assim, eu também achei igual você, assim, estranhei um pouco, mas eu confiei, né? Falei, vou aqui tirar uma foto. Uhum. Primeiro a gente esperou você entrar na sala, né, para chegar a sua energia também. Então, eu acho que fica aí uma pista, né? Talvez seja a Edsol também acrescentar esse lugar de compartilhar com as pessoas que estamos todos cuidando de um algo maior, inclusive a gente mesmo, porque a gente faz parte, né? O planeta não está fora da gente, né? A gente Uhum. está, nós somos ele também, e, enfim.
Então, acho que tem uma dimensão aí que eu acho que a Edsol fornece, né? E você, como essa pessoa que está aí sustentando de forma mais direta e mais de frente essa ideia, né? Também é esse elemento, né, de conscientização que existe um cuidado e um carinho que envolve todo esse processo, né? Não é nem de graça, você é um salvador, né? Tem um custo. Mas esse custo também não é uma empresa para você ficar rico e fazer dinheiro, porque se fosse isso, não é o lugar, né? Então, Exato. entender que existe aí uma linha tênue, né? Que a gente também tem umas dificuldades de lidar com dinheiro, a gente acha que coisas que são, né, para o bem do outro precisam ser gratuitas. Uhum. Então, a gente enfrenta isso também quando vai fazer um voluntariado, vai Uhum. fazer algum tipo de manutenção do coletivo, Uhum. existe esse lugar de desafio, né? Na mente de uma pessoa comum, você está recebendo financiamento, sei lá da onde, assim, né? E é isso, porque no fundo a gente Um espera uma apadrinhamento. questão de educacional, que isso já deveria estar sendo resolvido, assim, né? Que é algo que deveria funcionar, e, enfim, né? Requer que muitas pessoas trabalhem, se empenhem, dediquem, né, tempo, esforço, energia. Uma cartinha Muito. aqui, ó. Não, e até eu ia falar porque a doçura não é uma palavra que a gente, né, normalmente pensa assim. Isso que é legal de tirar também a carta, porque vem umas palavras que normalmente não estão assim, né? Qual que é a perspectiva que a gente tem da doçura? Quando você separa para pensar no dia sobre isso, né? E acaba encaixando assim. E é meio que como a coragem, assim, né? Eu já vou para encerrar a nossa conversa aqui, acho que te agradecer, né? Primeiro, Ramon, porque foi um prazer, né? Falar com você e conhecer um pouco mais do teu trabalho também. Mas eu ia pedir para você resumir para gente o que que é coragem para você. Bom, eu acho que é se jogar na vida, acreditar mais em si, né? Confiar nessas sincronicidades que às vezes a gente quer confundir ali um pouco, né? Quer martelar um pouco os pensamentos e muitas vezes é só deixar fluir e confiar mesmo. Eu acho que a coragem, ela tem muito da confiança, né? A gente precisa confiar que ser corajoso vai fazer as coisas fluírem e darem certo e etc. E eu acho assim que total essa jornada de autoconhecimento sempre foi muito sincrônica com esse crescimento da Edsol. E eu vejo isso até na relação com a minha sócia, né? Eu acho que eu trago muito isso da coragem. E eu tenho mais, é o que a gente costuma dizer que eu piso no acelerador e ela pisa no freio. Então, para mim, coragem é realmente assim, se jogar, sabe? Confiar, se jogar, tipo, dar o passo que o caminho vai estar ali disponível para você pisar. Muito bom. Então, Ramon, uns últimos minutinhos, tem alguma coisa que você queira falar, fazer um jabá, aproveitar, aproveita o Que encontra espaço. mais da de sol, conhece mais o trabalho de vocês. Quando as pessoas estão ouvindo, descobrem vocês. Vai que tem um patrocinador que assiste esse podcast e quer entrar em contato com você. Bom, é isso. Se você que está nos ouvindo quiser conhecer um pouco mais sobre a Edsol, né? Estamos lá no Instagram, nosso canal principal, @Somos de Sol. A gente tem lá muito conteúdo sobre compostagem em si. A gente também está estudando alguns produtos digitais, né? Porque a nossa atuação é em Teresina, né? Eu não consigo prestar um serviço para a Ju, lá no Rio de Janeiro, de coletar o resíduo dela. Mas aí a gente está materializando alguns produtinhos em que a gente vai ajudar também as pessoas a fazer a sua própria compostagem. Então, né, você que está aí Brasilzão, ou até outro país nos ouvindo e quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vai lá, acompanha a gente, Somos de Sol. Tem muita coisa legal lá sobre compostagem, sustentabilidade para você acompanhar. E gratidão pelo convite, é muito bom, né? Já conheço as duas pessoalmente, a gente tem aí algumas experiências juntos e é sempre muito bom, mesmo no online, sentir a energia de vocês, estar aqui junto. Espero que em breve a gente se veja pessoalmente novamente e vamos seguindo. Quero ver esse episódio no ar e aí vou ajudar aí na divulgação e acompanhar também os outros entrevistados. É sempre muito bom estar em contato e aprender com os outros também. Gratidão, Ramon, por você aceitar o convite, ajudar a gente a mostrar que coragem não é um negócio muito distante, tá aqui junto com a gente todos os dias. A gente faz esse podcast aqui muito porque a gente quer.
Eu sempre falo, né, o meu mote, a gente faz porque a gente quer para empoderar histórias e inspirar pessoas, né? Então, gratidão por aceitar esse convite. E é isso. Isso. Beijo. Tchau, tchau, até mais.